Eleitoral. A gente convida a participar conosco agora do programa, Josias, o coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o advogado professor Luiz Fernando Casagrande Pereira, já está conosco aqui para falar conosco a respeito dessas decisões do Tribunal Superior Eleitoral e essa situação que estamos vivendo na Justiça Eleitoral brasileira. Olá, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação. Bom dia a você. Bom dia. Vamos lá, eu começo justamente por essa decisão de ontem à noite da ministra de suspender, né, uma decisão que já havia sido dada de inserções. Ela acertou nisso para buscar um pouco mais de equilíbrio nessa última semana ou não? Mostra um pouco que eles estão perdidos, como diz Josias. Qual é a sua análise? Não, eu acho que a decisão da ministra, ela é uma decisão absolutamente corriqueira no Tribunal Superior Eleitoral, quando há interposição de um recurso de embargos de declaração, que é um recurso para, na verdade, esclarecer alguns pontos da decisão, e há a perspectiva de que esses pontos, ao serem esclarecidos, acabem por modificar a decisão, ela suspende, ouve outra parte e depois decide e provavelmente vai restabelecer os direitos de resposta que já haviam sido concedidos. Preciso lembrar que a ministra Maria Cláudia é a ministra que tem uma voz dissonante em relação a esse filtro que o TSE estabeleceu no tema da propaganda eleitoral. Ela tem uma posição que foi vencida de ser minimalista em relação às restrições do TSE. Vencida, ela apenas deu cumprimento ou deu consequência às decisões do TSE, estabelecendo o direito de resposta. Agora suspendeu, mas provavelmente restabeleça. Agora, essa expressão que o senhor usou, o minimalismo, tem marcado ali o debate interno no tribunal, né? O que a gente vê é que tem duas correntes. A corrente minimalista, que defende uma intervenção mínima do tribunal na campanha eleitoral, e a outra corrente que está prevalecendo até aqui, em votações apertadas ali, de 4-3, né? Que promove uma intervenção maior no pressuposto de que é necessário intervir para conter essa difusão de lama, de mentira, de desinformação, né? O senhor, particularmente, advoga que tipo de comportamento? O tribunal deveria estar sendo minimalista ou o que está prevalecendo agora, a maior intervenção, uma intervenção mais frequente, é o correto? Olha, Josias, primeiro eu acho que nós temos que separar dessa discussão, ou tirar dessa discussão, a resolução de ontem. A resolução de ontem do TSE não tem nada a ver com minimalismo ou intervencionismo. Tem a ver apenas em dar cumprimento às decisões que o TSE tomou, né? Então, tem que dar mais agilidade, tem que dar mais eficiência, tem que aumentar o alcance do cumprimento das decisões. Isso é unânime no TSE. Agora, o problema não está com a resolução, está com as decisões em si. Eu, particularmente, tenho uma visão mais minimalista do que deve ser o papel da justiça eleitoral aqui no Brasil, na linha do que é, como regra, nos outros países. É muito difícil que o TSE assuma essa posição de estabelecer o que vale e o que não vale, o mercado livre das críticas, inclusive as críticas pesadas, a propaganda negativa. Isso faz bem para a democracia. A América Latina, diferentemente de outros países do mundo, tem pouca propaganda negativa. O TSE, Josias, você vai lembrar, já fez um movimento parecido no final da eleição de 2014, na eleição Dilma Aécio. O TSE lá pelas tantas disse, olha, o horário eleitoral é só para apresentar propostas. Eu publiquei um artigo na época dizendo, olha, não é isso não. Na verdade, a campanha eleitoral é para discutir propostas também, mas é para discutir passado, é para discutir caráter. E isso não se faz como num convento de freiras, com críticas moderadas, com ponderadas observações sobre o passado, não. As críticas são ácidas, pesadas, e assim no mundo inteiro que se faz campanha. Veja o que foi a campanha Hillary versus Trump. E alguém cogitou que nos Estados Unidos pudesse haver uma decisão judicial dizendo Trump pare isso, Hillary pare aquilo? Eu acho que não. Acho que o TSE tem que ser minimalista. Isso significa liberar geral? Claro que não. Eu vi tua fala antes. É evidente que agora já foram proliferadas muitas notícias falsas. Então, fake news
sabidamente verídico, tem que vedar, até porque o Brasil tem legislação para isso. Agora, se você põe um filtro muito grande, isso não faz bem para a democracia. Agora, doutor Luiz Fernando, é muito interessante a sua fala, né, falando das críticas pesadas fazem bem à democracia, né, e trazem às vezes informação ali, ou uma opinião que pode interferir no voto do eleitor, com certeza. Agora, como separar as críticas, as mentiras? Porque tem muito dessa situação, vamos pegar casos concretos que aconteceram nos últimos tempos. Canibalismo, né, aí foi proibido de usar o vídeo. Aí dizem, não, mas ele falou isso. O presidente Bolsonaro falou sobre a história das meninas lá da Venezuela, de pintar um clima. Pode ou não pode aquilo? Lula pode ser acusado de ladrão? Não pode. Pode ser acusado de ex-presidiário? Não pode. Qual é a diferença ali? Como saber a diferença entre uma crítica e uma mentira que possa prejudicar o outro candidato? Fabiola, olha, há uma decisão, né, recente do TSE, ministro Sanseverino, que impediu que o Lula fosse chamado de descondenado, enfim, ou de corrupto, porque teria havido anulação das decisões, né? Então, veja, essa decisão, quem sabe seja que nós devamos prestar mais atenção do perigo que é estabelecer um filtro para dizer o que é verdade e o que é mentira a partir de decisões judiciais. Será que a gente não pode dizer que a família do presidente Bolsonaro está envolvida em rachadinhas, porque ainda não houve trânsito em julgado de uma condenação em relação ao tema? Será que a gente não pode dizer que houve corrupção no governo do PT, porque uma das condenações, ou algumas condenações, foram anuladas, ou foi reconhecido um vício qualquer? Será que o debate político, e aí eu falo, será que a voz da imprensa depende de prévia definição judicial sobre o fato? Isso é um desastre para a campanha eleitoral, para a democracia e para o Estado Democrático de Direito. A imprensa tem direito, inclusive, de divulgar aquilo que depois se revela mentiroso, porque, evidentemente, que quando alguém é preso, por exemplo, com dinheiro na cueca, a imprensa não espera o trânsito em julgado para dar a notícia. A imprensa dá a notícia e, eventualmente, depois, aquilo pode ser reconhecido como um ato não criminoso por quem foi flagrado. Então, o tempo da política, o tempo da campanha e o tempo da imprensa não é o tempo do processo judicial. Por outro lado, não há só isso nessas decisões do TSE. Há também essa história do gravemente fora de contexto, que é uma vedação expressa da lei. Então, aí, tiraram do ar a fala do presidente sobre as meninas da Venezuela. Com todo respeito ao TSE, um erro. O Bolsonaro falou aquilo. Bom, mas há um contexto em que aquela fala fica melhor. Mas aí ele é que tem que dar qual é o contexto que salva aquela fala desastrosa. O canibalismo, ele falou aquilo. Todos nós assistimos o vídeo. Não é um corte, um recorte. Agora, eles extraem daquelas falas uma propaganda negativa, pesada, que evidentemente é pior para o Bolsonaro do que o vídeo em si, mas isso é do mercado livre das ideias, das campanhas eleitorais. Na campanha eleitoral, assim, eu destaco as qualidades positivas do meu candidato e apresento as qualidades, os defeitos do meu adversário. Quando eu apresento as qualidades positivas do meu candidato, Josias, Fabiola, eu não faço algo imparcial. Eu não apresento uma fala positiva do meu candidato sem colocar num contexto que a melhore muito mais. Absolutamente regular isso, natural. Se nós formos censores do contexto, nós seremos censores da propaganda. Não há propaganda sem contexto positivo ou negativo de lado a lado. Agora, Olha, doutor Luiz Fernando, vai por lá, favor, Josias, Fabio. vai lá. Agora é você. Vamos equilibrar também aqui. Uma minha, uma sua. Vai lá. Doutor Luiz Fernando, de acordo, tomando por base o que o senhor está dizendo, nós partimos de um cenário em 2018, quando houve um consenso de que uma determinada campanha, a campanha do presidente Bolsonaro, exagerou na mentira, fez disparos via WhatsApp, e era um mundo meio desconhecido. Agora todo mundo conhece esse mundo e as duas campanhas estão jogando o mesmo jogo. Uma mais, outra menos, mas as duas estão jogando basicamente o mesmo jogo. Agora, pelo que o senhor está dizendo, a gente pode depreender que o senhor concorda com a tese segundo a qual o TSE está meio perdido, está tomando decisões equivocadas, está
tomando decisões que se confundem com censura de veículos de imprensa. É isso que a gente pode depreender? Não, não, não. Eu não acho que o TSE esteja perdido. Eu acho que é o seguinte: primeiro, quando eu dou o exemplo dos Estados Unidos, nós precisamos lembrar, né, que lá não há regras como temos aqui. Então, nós temos, e é ruim isso, mas temos uma hiperregulação da propaganda eleitoral. Então, o TSE julga com o cenário legislativo, quem definiu foi o Congresso, não o TSE. Bom, diante desse cenário de hiperregulação, que é ruim para a democracia, mas não é culpa do TSE, o TSE tem que calibrar como é que julga casos concretos a partir dessa hiperregulação. E aí tem uma diferença que não é grande, né, entre uma postura mais minimalista, e eu cito a ministra Maria Cláudia, ou uma postura mais intervencionista do ministro Alexandre. Tem preponderado a postura mais intervencionista do ministro Alexandre. Eu discordo, mas não acho que com isso o TSE esteja perdido. E mais do que isso, quando a gente fala da diferença entre minimalismo e intervencionismo, nós estamos falando da zona cinzenta das propagandas, Josias, ou seja, aquelas que alguém pode considerar que são lícitas e outros podem considerar que são ilícitas. Mas me Agora, perdoe, tem umas que são flagrantemente me perdoe mentirosas, fazer sabidamente inverídicas, me vai perdoe. fechar a igreja, essas coisas. E aí o TSE tem dado respostas corretas e eficientes, Agora me na perdoe. medida do possível, porque Tá. nesse mundo da internet não há quem dê conta, vamos reconhecer. Agora, o senhor mencionou o fato de que não se deve. A imprensa tem uma velocidade que é diferente da velocidade do judiciário. Citou o exemplo do dinheiro na cueca, né? O TSE proibiu comentaristas de uma rádio, a Jovem Pan, de fazerem comentários. Quer dizer, está fazendo uma censura futura. Ela não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. Não é um erro. Segundo lugar, eu mencionei aqui um fato. O TSE proibiu uma campanha de acusar o Lula de corrupto e permitiu que a campanha do PT acusasse o Bolsonaro de genocida. Ele não foi condenado por genocídio. Não há uma dissonância entre as decisões. Por isso eu lhe perguntei se o TSE não está meio zonzo diante dessa conjuntura. Eu vou até emendar numa fala que a gente ouviu aqui de um apoiador do presidente Bolsonaro, líder do governo na Câmara. Ele falou que o Alexandre de Moraes está sendo um cabo eleitoral de Lula. O senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral está sendo parcial? Vou ser mais direta na pergunta. Olha, para usar a expressão da moda, dizer que o TSE está sendo parcial é fake news. O TSE tirou do ar a propaganda mais nociva contra o Bolsonaro, até agora na campanha eleitoral, que é o tema das meninas da Venezuela. Medido isso em pesquisa qualitativa, tem várias notícias sobre o tema. Então, vamos acusar o TSE de tudo, menos de parcialidade. E olha, eu acompanho os julgamentos do TSE há muito tempo. Pode ter ali erro na visão de quem está vendo aquilo, porque tem posição diferente, mas não há parcialidade, na minha opinião. Eu acho que não há lado beneficiado. Quem perde é a democracia quando a gente aumenta o filtro, certo? Em relação à imprensa, certo? De fato, eu particularmente discordo de uma ou outra decisão. Acho que nós não devemos intervir nestas manifestações, sobretudo da imprensa, que tem um grau de proteção constitucional maior do que os próprios candidatos. Liberdade de expressão está no cerne da garantia do regime democrático brasileiro e aqui e em qualquer lugar do mundo, né? Agora, nós temos que pensar, Josias, você diz, olha, mas aqui ele decidiu assim, ali ele decidiu dessa forma. O TSE, veja a situação do TSE. O TSE, a Justiça Eleitoral, não foi criada lá em 1932 para dar conta da possibilidade de disseminação de notícias falsas com a velocidade que nós temos hoje, não é aqui no Brasil, né? Vejam o que aconteceu lá no Movimento Cinco Estrelas na Itália, no Brexit, na eleição do Trump. Isso é um problema do mundo inteiro, né? Mas aqui nós entregamos para o TSE o papel de controlar. E ele tem que tomar 1, 2, 10, 15 decisões por dia sobre casos concretos, e às vezes há uma certa dissonância entre uma decisão tomada num caso e no outro caso. Agora, dizer que que o TSE está perdido, eu acho que não.
O TSE pode ter errado aqui ou acolá, mas, como regra, controla como dá para controlar nesse mundo caótico que vivemos, da proliferação de notícias falsas, com esse ambiente da internet que é, a rigor, incontrolável. Tanto é incontrolável que o que vale mesmo é a autorregulação das redes sociais, né? E nós deveríamos impor aqui a autorregulação regulada, como fizeram os alemães, e entregar para eles o controle. Se nós entregarmos para eles o controle, pode haver, quem sabe, um pouco mais de erro do que o TSE possa cometer. Só que terá muito mais velocidade e eficiência, e os erros são corrigidos depois pelo judiciário. Doutor Luiz Fernando, o senhor mencionou em algum ponto da nossa conversa que há uma hiperlegislação nessa seara eleitoral, né? Quem produz legislação no Brasil é o Congresso. Não lhe parece que o Congresso produz a legislação eleitoral de tal sorte que prevaleça a impunidade? Porque as penas são michurucas e há anos não são reajustadas, né, as multas, e há esse excesso de regulação que, na prática, dificulta a aplicação da lei, não é? E agora nós estamos vivendo um mundo novo, o mundo das redes sociais, que é um mundo digital, e nós estamos com uma justiça operando analogicamente. Acha que a legislação é feita para favorecer a impunidade? O senhor tem essa impressão? Não, eu acho que, claro, veja, o direito eleitoral tem isso, né? Quer dizer, é o único ramo do direito em que você entrega para os eventuais condenados a métrica da condenação. Então, primeiro, vamos reconhecer isso. Agora, Josias, o Brasil é o país do mundo que mais caça mandatos de políticos pela justiça eleitoral. Vejam só, nós temos milhares de prefeitos caçados. Vamos analisar agora, por exemplo, essas medidas que o governo federal tem feito durante a campanha eleitoral, os taxistas, caminhoneiros, Auxílio Brasil, perdão da dívida do FIES. Isso aí gerou cassações de milhares de prefeitos, de governadores da Paraíba, Tocantins, do Maranhão, por medidas muito menores do que essa. E, assim, a regra aqui no Brasil é que a justiça eleitoral seja muito dura. Não se caça mandato no mundo como se caça aqui, certo? Então, o Congresso Nacional, ninguém pode negar, às vezes faz movimentos para se proteger. Vamos lembrar lá atrás do perdão das multas eleitorais e outras medidas, mas o Congresso Nacional, por outro lado, pressionado pela opinião pública, aprovou a cassação por compra de votos em 99, o artigo 41A da lei eleitoral, foi interpretado pelo TSE como a possibilidade de cassar a partir da compra de um voto só, ainda que não altere o resultado, e a partir dali veio um monte de decisões cassando esses políticos. Se o Congresso se protegeu mal nas últimas 2 décadas. A justiça eleitoral tem sido rigorosa e não há paralelo no mundo em relação ao nível de sanção que impôs aos políticos brasileiros. Eu queria trazer uma última pergunta que tem a ver com a nossa manchete principal neste momento. Foge um pouco da campanha eleitoral, doutor Luiz Fernando, mas vou aproveitar que o senhor é advogado e está aqui conosco. Uma reportagem falando sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Coloca no telão, por favor. O TJ de Minas aprovou uma verba retroativa para os magistrados lá no estado que vai custar 5 bilhões de reais. Está aqui a fala dele. Vamos ver se a gente consegue colocar. É uma análise abrangente, que envolve, em termos nominais, em termos de Minas Gerais, alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais. E é uma interpretação que o Rio de Janeiro fez com relação à abrangência e à extensão do voto da ministra, que poderá não ter, eventualmente, essa abrangência e essa extensão. Por isso, Bom, aqui está a decisão. A contragosto dos colegas do plenário, ele defendeu na sessão, que foi realizada no dia 14 de setembro, que o caso seja analisado pelo Conselho Nacional de Justiça antes que qualquer pagamento seja feito. Isso está correto, doutor Luiz Fernando? Como é que o senhor analisa esse pagamento de 5 bilhões de reais, pagamentos retroativos desde 2006? Olha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é conhecido como o Tribunal do Penduricalho. Se vocês olharem o contra-cheque dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um espanto.
Isso aqui, dá um Google aí e vocês vão ver qual é o salário médio dos magistrados de Minas Gerais. Uma pena isso, uma pena que o CNJ tenha perdido a capacidade de fazer esse controle, como fez logo lá no início da sua criação, inspiração que é do ministro Nelson Jobim. É uma pena que esse debate não tenha se resolvido no Congresso. Havia um excelente projeto do deputado Rubens Bueno, do Paraná, estabelecendo claramente o que é que poderia extrapolar o teto, o que não poderia extrapolar o teto. O Congresso Nacional não avançou nisso, apesar do esforço do deputado Rubens Bueno, e aí a gente vive uma situação perplexa, né? O Brasil é um dos países do mundo que mais gasta com o judiciário em relação ao PIB, e quase todo esse valor está comprometido com a remuneração dos servidores e dos magistrados. E aí a gente estabelece um teto e os estados correm para estabelecer mecanismos para furar esse teto. E Minas Gerais é o estado campeão em estabelecer essas técnicas, entre aspas, de aumentar salário ou de pagar retroativos, que a rigor é aumentar por via oblíqua a remuneração dos magistrados. Eu lamento muito como advogado que isso esteja acontecendo no Brasil. É isso. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada por estar aqui conosco no All News, esclarecendo essas questões que são tão complexas, né? Eu acho que para o eleitor como um todo, se para a imprensa já está difícil entender, imagina para o eleitor esse, né, proíbe, libera e tudo mais da Justiça Eleitoral. Acho importante ouvi-lo também. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Tá certo. Muito obrigada.